Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Que bom estar aqui com vocês, né? Cultuando nesta noite gloriosa, uma noite maravilhosa, né, irmãos? E eu sempre costumo dizer, ir no culto domingo à noite é muito fácil, né? Agora, o culto da semana é para quem gosta de adorar a Deus, cultuar a Deus. Porque hoje talvez você saiu do seu trabalho cansado, né? Passou um dia. Eu estava vendo aqui o irmão José cantando aqui, né? E hoje ele trabalhando ali em casa, pegando peso, e a gente andando para lá e para cá, sentando bancada, cerâmica e tal. E nesta força, nesta virtude, não é, irmãos? Isso é desejo de adorar a Deus. Assim tem muitos irmãos e irmãs aqui que hoje talvez passou um dia aí corrido, um dia, uma semana um pouco difícil, mas saiba de uma coisa, irmãos: Deus está aqui para te recompensar. Nós viemos aqui porque a obra de Deus, ela precisa ser feita assim, no tempo, fora do tempo, no momento que nós estamos descansados e no momento que nós estamos cansados também, né? Porque é aí que Deus vê em nós, aonde há o amor pela sua obra. Então Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe nosso irmão pastoria aqui, a igreja, irmão Jolismar, toda essa congregação, né? Sempre ele me liga: pastor, dá para ir lá? E aí a gente não tem como dizer não, né? Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, está corrida. Essa semana não paramos, irmãos. Domingo pregamos, né? Segunda, terça, aliás, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, né? E hoje aqui, graças a Deus, o Senhor é bom para nos dar vitória, né? Então a correria a semana toda, mas o Senhor tem nos dado força. E aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações do profeta Jeremias, mais conhecido como Lamentações de Jeremias. Glória a Deus. O capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos nesta noite, o verso 25 e o verso 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 25 e 26. Glória a Deus. Irmãos, encontraram? Lamentações de Jeremias, fica depois do livro de Jeremias. Achando o livro de Jeremias, à frente você vai encontrar Lamentações. É um livro praticamente pouco lido, porque a gente se prende mais ao livro do profeta Jeremias, que leva o seu nome. E quando chega nas Lamentações, não precisa ler esse livro, porque é muito complicado de entender, né? Mas aqui Jeremias está lamentando o que aconteceu em Jerusalém, uma situação que o povo estava passando. E Deus me deu esta palavra hoje para estar ministrando com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos citar o verso 26, vamos lá? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Mais uma vez, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Já foram feita aqui uma oração, né? E nós estamos abençoados debaixo destas orações que foram aqui, feitas aqui nesta noite. Queridos, eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, e o Espírito de Deus trouxe ao meu coração esse texto. Eu achei interessante o verso 25 e 26, porque nesses 2 versículos, o profeta Jeremias aqui, ele desperta
Na verdade, na época não era a igreja, porque na época de Jeremias ainda não existia esta separação chamada igreja, tirada de dentro para fora. Se existia povo de Israel, caminhavam pelo deserto, depois se agrupavam em determinados lugares, Jerusalém, Judéia, e assim algumas regiões, que eles se agrupavam. E só que esse povo, ele tinha altos e baixos. Veja bem que depois de Josué, eles tiveram um período muito bom na época de Moisés, período esse que eles tiveram muitas conquistas, tiveram muita experiência com Deus, sobre deserto, sobre provisão de Deus, sobre como Deus cuida do seu povo, independente da situação, porque este povo é, na verdade, um povo escolhido. E quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama, quando Deus separa um grupo, quando Deus separa alguém para fazer alguma coisa para Ele, para adorar a Ele, Ele tem um compromisso com essas pessoas. Israel, Deus tinha um compromisso com Israel, a ponto do Senhor usar alguns profetas e chamar este povo de propriedade de Deus. Tem um profeta que ele diz que Israel é considerado uma propriedade peculiar de Deus. Você sabe o que é uma propriedade peculiar, irmãos? A propriedade peculiar quer dizer aquela exclusividade, aquela propriedade que ninguém pode tocar, que ninguém pode adentrar sem ordem do seu dono. Então Deus estava dizendo: ninguém vai tocar em vocês, ninguém vai entrar no meio de vocês se eu não permitir. Isto é uma propriedade peculiar de Deus. Só que com o passar do tempo, foi se passando, as coisas vai acostumando, as pessoas vão perdendo aquele temor, vão esquecendo daquilo que Deus fez, vão esquecendo das maravilhas do Senhor. Não é assim que acontece? Porque quando nós aceitamos Jesus, eu acredito assim que nem todos, mas existe sempre no meio da igreja, no decorrer da igreja, vamos colocar hoje o campo de Rosa da Penha. Comemoramos ali o mês passado aproximadamente quase 70 anos, mas já tem mais de 80. E eu entendo, irmãos, que cada época Deus levantou uma geração, E a primeira geração, talvez, que foi levantada deste campo, foi uma geração assim que não tinha tempo ruim. Podia estar chovendo, podia estar fazendo sol, não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha ruas, caminhava às vezes pisando no barro, passando no meio do mato, da mata, no meio do deserto, em meio de pasto, mas iriam aos cultos. E às vezes os trabalhos não eram alguns trabalhos como nós temos hoje. Por exemplo, tinha naquela época escola dominical que às vezes era meio-dia, os irmãos iam para a escola dominical, participava da escola dominical e já ficava para o culto à noite, à tarde, que já era 3 horas da tarde, já fazia o culto de domingo, para quando dá 6, 7 horas terminar o culto e as pessoas voltarem para a sua casa. Agora imagine, irmãos, naquela época nunca deixou de fazer calor, nunca deixou de chover, chuvas torrenciais, nunca deixou de fazer sol. Naquela época fazia calor, fazia sol, as pessoas cansavam, talvez muito mais do que nós hoje, porque tudo era artesanal. Às vezes até para comer o arroz tinha que ir lá arrancar aquele arroz, pisar aquele arroz, amassar aquele arroz, quebrar aquele arroz para fazer aquele arroz, para comer aquele arroz, Hoje é mais fácil, você vai no supermercado, você escolhe qual tipo de arroz você vai levar para casa. Então era tudo artesanal, tudo, quebrava o milho para fazer ali a canjica, para fazer ali a polenta, e tudo na mão, e as pessoas tinham dificuldade. Mas passou uma geração, veio outra geração, foi passando. Assim era Israel, começou a primeira geração, povo caminhando, agradecendo a Deus. O tempo foi passando, alguns foi morrendo, foi nascendo outros, e chega na era do profeta Jeremias, o povo já assim diferenciado, já cansado de algumas situações, e já não tinha mais aquele temor que tinha os seus primeiros pais.
Então começaram a criar, a causar algumas situações, né? Foram levados cativo. Jeremias busca a Deus, né? Uma solução de Deus. Deus levanta este homem para ser um profeta no meio desta nação. E uma das coisas que Jeremias, depois que ele volta cativo, ele começa a observar no meio do povo, depois de tanta luta, de tanta prova, que o povo estava envergonhado, que o povo estava ficando triste, né? Alguns achando que não tinha mais saída, não tinha mais esperança para eles. Era a mesma coisa dizer: pequei contra Deus, não tem mais saída, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não vai mais me ouvir, eu acho que Deus não vai olhar mais para nós. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso, irmãos. Aleluia, que quando nós confessamos as nossas iniquidades, quando confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. E a Bíblia diz ainda que o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado. Então o povo, aleluia, sentindo ali naquela época, né, envergonhado pela sua situação, e Deus levanta Jeremias para escrever este livro de lamentações, que leva por nome Lamentações de Jeremias. Parece que ele começa a perguntar a Deus, lamentar pelo povo, dizer: Deus, que vai acontecer com este povo? E o Senhor começa a ditar para ele, o Senhor começa a mostrar para ele, ele começa a escrever este livro, trazer a memória. E o verso que nós acabamos de ler, Jeremias entende uma coisa muito séria aqui, irmãos, que a esperança, ela existe, e ela é a causa, ela é o fundamento de nós estarmos aqui nesta noite. E ele diz: bom é ter esperança. Ele estava dizendo: não perca a esperança. Por mais que parece que tem hora que os nossos inimigos vai nos sucumbindo, parece que tem hora que os nossos inimigos vai tirando tudo que nós temos, parece que tem hora que as nossas forças vai se acabando, parece que tem hora que você olha de um lado para o outro, está igual aquele profeta Elias, quando ele estava perguntando a Deus: Senhor, só eu que sobrei, Senhor, só eu. O Senhor diz: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram seu joelho diante de Baal, ainda tem 7.000 que me adora, ainda tem 7.000 que me glorifica, ainda tem 7.000 que me exalta, ainda tem 7.000 que me busca, ainda tem 7.000 que dá glória a Deus, ainda tem 7.000 que dá aleluia. E nesta noite eu estou pregando, irmãos, e eu creio que tem hora que você se pergunta: Senhor, por quê? Por que que as pessoas não querem vir para a igreja? Por que que as pessoas não querem nada com Deus? Você passa no boteco, está cheio de pessoas. Você passa na porta do baile funk, está cheio de gente. Você passa numa praça. Esses dias eu estava voltando de uma certa igreja que eu estava pregando, e passei, irmãos, em frente à igreja lá, não tinha tanta gente, né? Aí quando eu passei em frente àquele tal de copão, aquilo você tinha que estar buzinando para passar na rua, porque estava lotada a rua, as calçadas de jovens, adolescentes, pessoas, tudo com aquela garrafinha na mão, e ali bebendo, e passa a noite, fica horas e horas. E aí as pessoas perguntam: por que às vezes você chega nas igrejas e as igrejas estão vazias, e as igrejas, parece que as pessoas não querem mais saber de igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo um mundo que jaz do maligno, no mundo, irmãos, que Deus, aleluia, abriu uma porta para a igreja e deu esta oportunidade a nós, mas esta porta é estreita, porque às vezes nós precisamos renunciar tantas coisas na nossa vida, tantas coisas para servir a Deus, mas no final nós vamos entender que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser crente, vale a pena independente. Se alguém não quer, se o pai não quer, se a mãe não quer, se o irmão não quer, se a esposa não quer, se o filho não quer, mas se você quer, Deus vai abençoar a sua vida.
E parece que eu vejo Jeremias se perguntando: por que que a gente prega tanto e as pessoas não querem saber de Deus? Por que que a gente evangeliza tanto e as pessoas não querem saber de Deus? Aí sabe qual era a resposta? Qual foi a resposta de Deus para ele? E ele passa para o povo: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Aleluia! Bom é ter esperança e continuar. Esse aguardar em silêncio quer dizer não desistir do teu propósito, não desistir daquilo que Deus te chamou. Se você canta, continue cantando. Se você toca, continue tocando. Se você é obreiro da casa de Deus, continue sendo obreiro da casa de Deus. Se você dirige a igreja, continue dirigindo a igreja. Se você evangeliza, continue evangelizando. Se você ora, continue orando. Se você abençoa as pessoas, continue abençoando. Porque bom é ter esperança. Quem crê na esperança, quem acredita na esperança? Aí fora eles dizem que a esperança é a última que morre. Não, irmãos, a esperança não é a última que morre. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Então eu não posso desistir. Se alguém não quer seguir a Jesus, mas eu vou continuar pregando que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai nos levar para os céus. Eu vou continuar, nós vamos continuar, a igreja vai continuar dizendo: Jesus é bom. A esperança existe, eu preciso continuar acreditando. Esperar a esperança, irmãos, quer dizer é não desistir do seu alvo, não desistir do seu propósito. Qual é o nosso propósito? O que é esperança, pastor? Esperança é você não desistir do seu alvo, você não desistir do seu propósito. Se a Bíblia está dizendo que ele vai voltar, eu acredito, eu vou continuar esperando que ele vai voltar. Quem crê que ele vai voltar? Quem crê que ele vai voltar? Se a Bíblia diz que ele vai nos levar para os céus, eu vou continuar esperando que ele vai nos levar para os céus. Se a Bíblia diz que nós vamos morar numa cidade e o nome dela é a Nova Jerusalém, eu vou continuar nessa esperança. Eu não tenho cidade, nós não temos cidade, como disse Paulo, permanente aqui, mas aguardamos a vindoura. Aguardamos a vindoura. Qual é a cidade vindoura? Ei, a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo de número 21, que João viu a cidade vindoura. Ele diz no versículo 1, 2, 3 e 4: e viu novos céus e uma nova terra, a cidade santa descendo como a noiva preparada para o seu noivo. A esperança da igreja é um dia chegar nos céus. A esperança da igreja é encontrar com Jesus nos ares. A esperança da igreja é abraçar Jesus. A esperança da igreja é andar nas ruas de ouro. A esperança da igreja, aleluia, é que lá não haverá sofrimento, lá não haverá luta, lá não haverá dores, lá só haverá, aleluia, paz, alegria. A esperança da igreja é um dia estar com Jesus na glória. Qual é a nossa esperança? Meus queridos, se nós perguntarmos para alguém que tem muito dinheiro, qual é a tua esperança? E ele diz: a minha esperança é a minha fazenda, é o meu dinheiro. Se nós perguntarmos para alguém que está na carreira de artista, e você pergunta qual é a sua esperança, e ele vai dizer: a minha esperança é um dia estar nos grandes palcos. Se você perguntar para um político de carreira,
que qual é a esperança dele? É um dia chegar, né, na Câmara Estadual, Federal, ou até mesmo no Senado, que você perguntar para um crente comprado e lavado pelo sangue de Jesus, qual é a sua esperança? Ele vai dizer: a minha esperança é entrar nos céus. A minha esperança é estar com Cristo. A minha esperança, aleluia, é estar com Jesus. Aleluia, aleluia. Bom é o Senhor para os que se atém a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança. Não perca a esperança, meus irmãos. O mundo vai fazer de tudo para você perder a sua esperança, perder a fé. Pouco dia, alguém chegou para mim e falou assim: eu não acredito mais em nada, porque eu estou vendo tanta coisa na internet, eu estou vendo tanta coisa que parece que é verdade, não é. Eu vejo tanta coisa que já está me deixando descrente. Eu disse: você não pode basear a sua fé numa internet. Baseie a sua fé no que está na Bíblia. É a Bíblia que nos traz esperança. A tua palavra nos traz esperança. Foi por isso que o profeta Isaías, escrevendo no capítulo de número 40 e o verso 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, quem tem esperança tem forças renovadas. Tem, pastor? Tem. Como? Aleluia. Talvez você chegou aqui nesta noite abatido, triste. Talvez você chegou aqui nesta noite angustiado. Talvez você chegou aqui nesta noite se perguntando, falando com Deus, querendo entender Deus. E talvez, aleluia, você chegou aqui com um propósito, dizendo assim: meu Deus, se isto não mudar, se isto não for assim, eu vou desistir, eu vou parar de fazer isto. Aí quando você chega aqui, a Bíblia diz que o Senhor renova a nossa esperança. Aí você sai daqui: não, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás, eu não posso deixar porque o outro deixou, né? Porque fulano deixou. Eu lembro um dia que uma pessoa chegou em uma determinada igreja e ela disse assim para o pastor: pastor, é o meu último dia aqui na igreja, eu nunca mais vou voltar na igreja. Chegando na porta da igreja e já dando essa notícia para o pastor, aquele pastor baixou o semblante, aleluia, e segundo ele, parecia que aquilo foi tão forte que o semblante dele decaiu. Falou: meu Deus, a irmã que eu pensava que era mais firme na igreja, a irmã que eu pensava, aleluia, que não jamais iria deixar, jamais iria nos abandonar, agora ela vem com essas conversas e diz ele que ali preocupado: Senhor, fala com esta irmã, fala alguma coisa, ou fala comigo, fala com ela, e naquele culto, para que ela não deixe a igreja. Mas irmãos, a igreja não é do pastor, a igreja não é dos membros, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. E se ela é de Jesus, ele renova, irmão José, a esperança da igreja. E a irmã assistiu o culto, e aquele culto foi uma bênção, aquele culto foi uma maravilha. Os problemas que ela trouxe, diz ela que ficou tudo ali na porta da igreja. E quando ela saiu da igreja, ela sai saindo, cumprimentou o pastor e disse: pastor, me perdoa, eu direcionei uma palavra porque eu estava tão desiludida, eu estava numa luta tão grande, mas Deus renovou as minhas forças nesta noite. Deus falou comigo, pastor, e eu não vou deixar mais o cargo do círculo de oração, eu não vou deixar mais de vir na igreja, eu não vou parar mais, como eu disse para o senhor, eu vou estar aqui orando todos os dias, juntamente com a igreja. E o pastor saiu dali feliz e alegre, chegou em casa, ele contou para a esposa, e diz ele que a esposa dele disse: meu filho, nós não podemos perder esperança, porque esperança, Deus, ele sempre renova as nossas forças. Chegou cansado, chegou triste, chegou abatido, chegou aborrecido por alguma situação, lá na empresa, dentro de casa, na vida da família, mas quando pisou daquela porta ali para dentro, aí o Senhor começa a dizer: tudo novo, tudo novo, tudo novo. Quem crê que vai sair daqui renovado nesta noite?
Quem crê que as tuas esperanças estão sendo renovadas. Aí vem Isaías dizendo, aleluia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, porque quem tem esperança não cansa, irmãos. O diabo está dizendo, ele vai parar, ele vai cansar, ele vai desistir, eu vou fazer de tudo. Aí daqui a pouco está ele lá de novo no culto, passa uma semana, está ele lá de novo na escola dominical, está ele lá no culto de oração, está ele lá no domingo adorando a Deus. Sabe por quê? Porque quem espera no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A esperança faz isso, irmãos, ela não traz fadiga. Todos os dias que nós lembramos assim, existem os céus que é para nós, existem os céus que eu vou morar lá, aleluia. Aquela fadiga que estava ali no nosso coração começa a sair e a gente começa a dizer, Senhor, volta logo, Senhor, o meu lugar é nos céus, eu quero subir, me leva logo para lá, é lá que é o meu lugar, é lá que eu vou morar. É assim, irmãos, terão as suas forças renovadas. Aí Jeremias estava dizendo para o povo, não desista, rapaz, vocês já viram tantas coisas, vocês viram Deus fazer tudo isto, né? E agora vocês estão tristes, abatidos, querendo desistir? Não, tenha esperança, bom é ter esperança. E se já não tem esperança, tem um remédio. Aí ele dá ele dá receita de um remédio para aqueles que não têm mais esperança. O verso 29, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Ele está dizendo, se não tem esperança, porque quem tem esperança, irmãos, ele entra na igreja orando, cantando, adorando a Deus, ele sai da igreja adorando a Deus, ele vai para casa adorando a Deus, ele vem de casa adorando a Deus, ele vai para o trabalho adorando a Deus, ele sai do trabalho adorando a Deus, ele vai para a rua adorando a Deus, ele volta da rua adorando a Deus. Mas quando tudo isso acaba, aí Jeremias dá a receita. Qual é a receita? Versículo 29, põe o teu rosto no pó, a boca no pó, talvez assim haja esperança. Ele está dizendo, o segredo de buscar novamente a esperança é voltar para a oração. Você está sentindo fraco, você está sentindo, né, bem fraco, volta para a oração, vamos voltar para a oração, vamos orar de novo, vamos passar aqueles momentos de oração juntos, vamos passar aquelas madrugadas de oração, vamos passar aquele período que a igreja se reúne, irmão, nós vamos orar. Oh, como é bom, né? Quando a gente chega na igreja, que o culto hoje é culto de oração, aí você dobra o joelho, independente, hoje não vou cantar, hoje eu não vou pregar, hoje não tem pregação, hoje é só oração, então aqui eu vou falar com Deus. Senhor, eu estou aqui, me dá esperança, Senhor, eu preciso voltar a acreditar de novo, eu preciso crer, aleluia, eu preciso que o Senhor renova em mim a minha fé, porque eu quero acreditar que a salvação é um dom do Senhor, eu preciso acreditar que o Senhor ainda cura, eu preciso acreditar que esta enfermidade, aleluia, ela não é o fim da minha vida, eu preciso acreditar, Senhor, que a última palavra não vem do médico, não vem da medicina, a última palavra vem de Jesus. Se o médico está dizendo não tem jeito, se o médico está dizendo leva para casa para morrer, é o limite do médico, mas o limite de Deus, aleluia, está acima de tudo e de todos. O limite de Deus é sobrenatural, por isso que a última palavra vem dele. Fica de pé nesta noite, aleluia. O irmão me deu cedo aqui, eu vou parar mais cedo, porque eu sei que você vai sair daqui cheio de esperança. E amanhã, quando você encontrar alguém na rua, ele vai dizer, o que aconteceu? Esperança na minha vida. Não é a última que morre, não, ela não está morta, ela está viva. Aleluia, glória a Deus.